Quando Jesus voltar, vai Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, vai abalar o mundo, vai, quando Jesus voltar. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir alguém contar um testemunho? Alguém tem algum testemunho para contar? Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. São João, capítulo 16. Ou que seja, capítulo 14, aleluia, e o versículo 16, Glória a Deus. aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, sexta-feira, é o 6º dia da campanha, o dia da libertação. Precisamos, meus irmãos, alcançar de Deus a libertação dos problemas que têm afligido a nossa vida, das dificuldades que temos enfrentado. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar de Deus na oração, na palavra, na campanha. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler São João capítulo 14 e o versículo 16. Aleluia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. 2 versículos só apenas. Desocupe as tuas mãos, louve a Deus com as palmas. Aleluia, Jesus. Na vida do crente há problemas difícil de se resolver. São provas que Deus nos tem dado, mas ao nosso lado vem nos socorrer. O crente aqui é provado, mas se for aprovado a vitória virá. Por maior que sejam as lutas, mais cedo ou mais tarde tudo há de passar. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder foi lhe dado na terra e no céu. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Às vezes assola a doença e o crente quer desanimar.
na noite escura, apesar da cruz já não quer carregar. O tempo é de provas e lutas, porém a vitória Deus tem para os seus. Vale a pena sofrer esperando, porque não existe problemas para Deus. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder foi lhe dado na terra e no céu. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Amém? Aleluia! Não existe problema, meus irmãos, que Deus não possa resolver. Todos os problemas desta terra estão, meus irmãos, ao alcance das mãos de Deus. Quantos meus irmãos têm desanimado? Não tem jeito mais, esse problema é um problema difícil, não consigo resolver. Nós não conseguimos mesmo, mas o Senhor Jesus resolve, meus irmãos. O Senhor Jesus tem poder para resolver o seu problema, a sua causa. Ainda, meus irmãos, que você acha que vai morrer, mas Ele pode, meus irmãos, ressuscitar dentre os mortos. Aleluia! A coisa mais difícil, meus irmãos, na vida do ser humano é a morte, porque a morte, meus irmãos, nós não conseguimos vencer a morte. A morte é terrível, meus irmãos. A morte não é fácil, porque nem todos, meus irmãos, está ligado na graça do Senhor para que possa vencer a morte. Mas como assim vencer a morte? Se nós, meus irmãos, viver na presença de Deus, se nós, meus irmãos, guardar os mandamentos do Senhor, se nós, meus irmãos, guardar a doutrina do Senhor em nosso coração, em nossa alma, nós vamos conseguir vencer a morte. Por quê? Porque naquele dia, meus irmãos, nós poderemos morrer, mas morre, meus irmãos, a carne, e o Espírito, meus irmãos, sobe para a glória do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor Jesus, meus irmãos, na noite que Ele foi traído, Ele deu, meus irmãos, aos apóstolos, Ele deu, meus irmãos, uma palavra, para que eles entendessem: olha, eu preciso voltar para meu Pai, eu tenho que voltar para os céus, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se eu for, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não compreende, meus irmãos, o que é o Espírito Santo. O mundo não compreende o desejo do Espírito Santo, não conhece, meus irmãos, a função do Espírito Santo no ser humano aqui na terra, não sabe? Porque eles não lutam, meus irmãos, para abandonar os seus pecados, não luta, meus irmãos, não esforça, não ora, não busca, não jejuma, não busca Deus para que possa abandonar as suas vaidades, os seus pecados. Porque diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que tudo neste mundo é vaidade. Tudo neste mundo, meus irmãos, é vaidade. E o que é a vaidade? É o pecado. E não podemos, meus irmãos, subir para os céus em pecado. Por isso nós temos que buscar a Deus aqui, enquanto nós estamos nesta carne, nesta matéria chamada carne. Precisamos, meus irmãos, orar, meus irmãos, orar, jejuar, consagrar nossa vida, santificar a nossa carne, evitar, meus irmãos, de ir nos lugares terríveis que existe nesse mundo, o qual tem levado milhares de homens e mulheres que dizem ser crente, e nós precisamos, meus irmãos, estar livre dessas coisas. Precisamos escapá-la. Necessitamos de escapar, meus irmãos, pela nossa vida, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus, e a ordem é dele, meus irmãos, que nós vivamos em espírito e em verdade na sua presença, para que possamos ser, meus irmãos, levados para os céus naquele dia.
Tem muita gente enganada nesta terra, meu Deus, como tem. Pessoas, meus irmãos, que vivem no mundo do pecado e fica pregando, meus irmãos, insistindo que está certo diante de Deus. Imagina, meus irmãos, um pregador que está no altar, meus irmãos, desce do altar, aí lá fora ele vai tomar cerveja. É pecado diante de Deus. Não, pastor, mas está escrito que não pode se embriagar. Aí então vai beber? Está no pecado. Está no pecado. Ah, irmão, não tem problema isso, não tem problema aquilo. Está no pecado, não nasceu de novo. Para conhecer, meus irmãos, os mistérios de Deus e saber o que é pecado e o que não é, ele tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, ele está acorrentado, está, meus irmãos, preso no Egito, preso na escravidão. A escravidão, meus irmãos, vai levar muita gente ao inferno, porque são, meus irmãos, escravos de Satanás. Aquele que peca, meus irmãos, todos os dias, todos os momentos, e não busca se libertar dos seus pecados, será condenado, meus irmãos, ao lago de fogo. Não adianta, meus irmãos, nós pregarmos aqui as bênçãos, as maravilhas que Deus faz e pode fazer, e não pregar para Ele que, se Ele não viver em espírito e em verdade, vai para o abismo. Temos, meus irmãos, que alertar. Aleluia, glória a Deus. Precisamos, meus irmãos, alertar os nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, nossos filhos. Precisamos estar, meus irmãos, todo momento falando da palavra de Deus, da grandeza de Deus, pregando a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu só sou um membro da igreja, eu não sou um pregador. Do momento que você aceitou Jesus como Salvador da tua alma, você tem um compromisso com Deus, de buscar aquele, pelo menos aquele que está na tua família. Você precisa fazer jejum, orar em favor dele, jejuar em favor dela. Você precisa buscar, meus irmãos, para que Deus venha tirar do mundo da escravidão, porque a maioria, meus irmãos, a maior parte do ser humano está como cegos, não estão enxergando. Tem ouvido, meus irmãos, mas é como uma estátua, não ouve. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. E precisamos, meus irmãos, abrir o nosso coração para nós entender isso, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos falar do seu amor e receber em nosso coração o poder da palavra do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor Jesus, meus irmãos, desceu na terra, e aqui, meus irmãos, Ele viveu como ser humano. Ele viveu as mesmas paixões que nós vivemos. Ele viveu, meus irmãos, Ele sentiu as mesmas dores. As mesmas dores. Aleluia. Ele sentiu, meus irmãos, sede, sentiu frio, sentiu sono, sentiu fome. Assim como nós sentimos, Ele veio, meus irmãos, Ele viveu como ser humano. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Ele pagou, meus irmãos, o maior preço. Um preço, meus irmãos, que jamais um ser humano na terra poderia, meus irmãos, suportar. Aleluia. E Jesus, meus irmãos, suportou por minha causa, por tua causa. Imagina, meus irmãos, o sofrimento de Jesus foi grande. Muitas das vezes passamos desapercebidos e não voltamos lá atrás, meus irmãos, para recordar aquilo que Ele fez por mim e por você, para que nós estejamos aqui hoje, louvando e agradecendo o Seu nome. Aleluia. Temos que dar glória a Jesus, temos que dar glória a Deus, temos que agradecer a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Jesus, meus irmãos, Ele sabia que Ele ia, meus irmãos, sofrer, mas Ele veio por amor à sua vida, por amor à sua salvação. Jesus pregou salvação, meus irmãos. O pregador que mais pregou, meus irmãos, sobre salvação e sobre o inferno foi Jesus. Jesus pregou sobre o inferno, para que o mundo, meus irmãos, venha temer e crer que, se não viver, meus irmãos, uma vida sincera diante do Senhor, irá ser condenado naquele dia.
E nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos ouvidos para ouvir essas palavras, que são palavras, meus irmãos, faladas por um homem simples, que na realidade, meus irmãos, um semi-analfabeto, eu nem tenho estudo para estar aqui para falar, mas aquilo que Deus tem dado, meus irmãos, temos que transmitir. O amor de Deus é incomparável. Você precisa acreditar no poder de Deus, no seu amor. Ele ama o ser humano mais que tudo neste mundo. Deus te ama, minhas irmãs. Deus te ama, meus irmãos, mais que tudo neste mundo. Muitos, meus irmãos, têm andado de um lado para o outro, vivendo de qualquer maneira, pisando, meus irmãos, em lugares terríveis, mas Deus está vendo tudo. E às vezes, meus irmãos, sobem no altar para falar da grandeza de Deus. Não adianta, meus irmãos, não passa do teto. Prega, pode pregar. Aquelas histórias, coisa mais linda, né? Prega cada história, meus irmãos, por causa da teologia, do estudo que eles têm estudado. Eles pregam, meus irmãos, coisa tremenda, busca lá atrás, mas não vale nada, meus irmãos. Não adianta a pessoa se converter e continuar, meus irmãos, no erro, no pecado, na vaidade. Tem que se converter e passar a ser uma nova criatura. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente, meus irmãos, no seu andar, no seu levantar, no seu vestir, no seu pensar. Tem que mudar, meus irmãos, o coração. Tem que mudar, meus irmãos, a natureza. E Deus, meus irmãos, Ele tem lutado 24 horas para fazer isso conosco. Deus tem mudado, meus irmãos. Deus tem lutado, meus irmãos. Deus tem lutado de todas as formas, desde o início do mundo. Desde quando, meus irmãos, Ele criou o jardim do Éden, que criou, meus irmãos, Adão e Eva, e ela veio, meus irmãos, a pecar, comendo, meus irmãos, do fruto proibido, e apresentando a seu esposo Adão, e ele também, meus irmãos, desobedeceu e comeu do fruto que Deus havia proibido. Olha, Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim, menos aquele que está no meio do jardim, que é da ciência, aleluia, do bem e do mal. Era a árvore, meus irmãos, que eles iam conhecer o que era o bem e o que era o mal. Então eles não podiam comer para poder viver ali no jardim do Éden. Precisava, meus irmãos, obedecer a Deus. E o homem, meus irmãos, ele já nasceu com a natureza terrível. Não quer regras. Não quer, meus irmãos. Não quer regras. E assim, meus irmãos, o pecado tem se alastrado no coração do ser humano. Desde Adão, meus irmãos, ele pecou. Deus, meus irmãos, expulsou eles do jardim do Éden, e ali começou, meus irmãos, a criação do homem. O mundo, meus irmãos, se formou através de Adão e Eva. Mas chegou um dia, meus irmãos, que Deus, olhando lá de cima, Ele viu, meus irmãos, que o homem e a mulher estavam vivendo, meus irmãos, a perdição. Estava vivendo, meus irmãos, uma vida de miséria espiritual, uma vida terrível, matando, roubando, brigando, xingando, vivendo, meus irmãos, ao contrário da vontade de Deus. E Deus não criou o homem para viver dessa maneira. Deus criou o ser humano para dar glória ao teu nome, para exaltar o nome dele, para engrandecer o nome dele, para dar glória, para dar honra ao nome dele. E ali, meus irmãos, o homem se desviou, aleluia, desviou do caminho do Senhor. Não era, meus irmãos, para viver esse sofrimento. Eu tenho dito nas mensagens, meus irmãos, que é difícil viver na terra. Não é fácil, meus irmãos. Viver na terra, meus irmãos, com honestidade não é fácil, porque temos, meus irmãos, que derramar o suor do nosso rosto. Precisamos, meus irmãos, trabalhar para sustentarmos a nossa vida, a nossa família. Não é fácil, meus irmãos. Viver na terra não é fácil. Então, meus irmãos, a criação se formou na terra, e diz a palavra do Senhor que o pecado subiu até os céus.
E Deus, meus irmãos, resolveu exterminar com a terra. Todos conhecem a passagem bíblica. Deus, meus irmãos, começa a procurar alguém aqui na terra para que pudesse, meus irmãos, construir a arca, para que todos, meus irmãos, pudessem salvar, todos aqueles que crescem, porque somente aquele que crê em Deus que vai se salvar. Não adianta, meus irmãos, a pessoa fazer, meus irmãos, o bem, não adianta a pessoa fazer, meus irmãos, as suas caridades, dizer para Deus que está fazendo isso ou aquilo, não compra a salvação. A salvação é entre você e Deus, aleluia. A salvação, meus irmãos, foi dada por Jesus, glória a Deus, aleluia. É um dom, meus irmãos, de Deus, pela graça do Senhor Jesus, de ter descido aqui e sido morto, meus irmãos, numa cruz por nossa causa. A graça do Senhor, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E se você está aqui nesta noite, porque Deus te deu este dom, para você ouvir esta palavra, para você se entregar a Ele de corpo e alma e espírito, e passar a viver uma vida de santificação diante dEle, aleluia. Mas nós vemos, meus irmãos, que uma grande maioria tem até mesmo nascido no berço evangélico, mas é, meus irmãos, uma vida depravada, é uma vida, meus irmãos, de pecado, de vaidade, é uma vida terrível, e estão vivendo, meus irmãos, desapercebidos, esqueceram, meus irmãos, da promessa do Senhor, que o Senhor Jesus um dia vai voltar. Esqueceram. As pessoas estão vivendo seus próprios desejos, pessoas, meus irmãos, vivendo a vontade da sua carne, vivendo, meus irmãos, o pecado que o mundo oferece. E Satanás, meus irmãos, ele está oferecendo as vaidades, os pecados dentro das igrejas. Pessoas conhecedores da verdade, vivendo, meus irmãos, com os maus pensamentos lá fora, vivendo, meus irmãos, uma vida errada. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar de Deus, abrir nossos ouvidos, abrir nossos olhos, para nós ouvir com os ouvidos e ver com os olhos a salvação em Cristo Jesus, aleluia. E Deus olhando aqui para a terra, procurando sobre os quatro cantos da terra, alguém, meus irmãos, que tivesse um coração voltado para Ele, para que pudesse construir a enorme arca, para que Ele pudesse salvar aqueles que obedeciam a Ele. E diz a palavra do Senhor, que Deus olhando, encontrou um homem chamado Noé, um homem, meus irmãos, que o coração era voltado para Deus, um homem que pensava, meus irmãos, na sua salvação, que pensava na salvação da sua família, que pensava, meus irmãos, na salvação dos seus amigos, da sua nação, do seu país. E ele aceitou a proposta de Deus e começou a construir a arca, meus irmãos. Foi 120 anos ele construindo a arca, para, meus irmãos, que todos pudessem ser salvos do dilúvio. Porque Deus, meus irmãos, Deus prometeu a Noé que iria mandar um dilúvio de água sobre a terra, para acabar, meus irmãos, com o pecado. O desejo de Deus é acabar com o pecado, não é acabar com o ser humano, é acabar com o pecado. Mas nós precisamos, nós temos, meus irmãos, um livre-arbítrio de obedecer a Deus ou viver no mundo do pecado, ou viver diante de Deus ou viver diante do diabo. Nós podemos escolher isso. E o que você está escolhendo nesta noite? Está escolhendo viver na presença de Deus? Ou está escolhendo viver na presença do diabo? Porque muitos, meus irmãos, eles têm pregado ali, meus irmãos, acariciando a alma da pessoa. Não podemos fazer isso, meus irmãos, não podemos. Temos que pregar a verdade, não há outro caminho, não há um terceiro caminho para que possamos alcançar a nossa salvação. Irmãos internauta, ouve esta palavra: não existe um terceiro caminho, é dois caminhos, meus irmãos.
Ou obedecemos a Deus em espírito e em verdade para ir para os céus, ou obedecemos o mundo e viver com Satanás no inferno para toda a eternidade. E o problema é que muitos meus irmãos não acreditam que o inferno é quente, que o inferno é fervente. Muitos não acreditam, não têm medo, meus irmãos, de ir para o inferno e continuam com as suas vidas, com as suas vaidades, com o seu pecado, com os seus corações endurecidos. Precisamos voltar para Deus. Aleluia. Deus está dando a oportunidade. Você acordou hoje, meus irmãos, porque Deus está te dando outra oportunidade. Irmãos internautas, acordou hoje porque Deus está te dando uma oportunidade para que possamos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias em nossas orações, meus irmãos, de manhã e à noite, precisamos, meus irmãos, orar a Deus a oração do Pai Nosso. Aleluia. Pedir o perdão de Deus, meus irmãos, do nosso pecado, porque diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, estamos aqui hoje dando glórias a Deus. Aleluia. Oh maravilha do Senhor, oh misericórdia de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o poder do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está entendendo, meus irmãos? Jesus desceu aqui, pagou o preço do perdão dos nossos pecados, foi crucificado, foi morto, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e subiu, meus irmãos. Após 45 dias, Ele subiu para a mansão celestial. Mas Ele prometeu aos apóstolos: convém que eu volte para o Pai, convém que eu volte para os céus, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu chegar lá, enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Consolador da verdade. Está dizendo aqui, na palavra do Senhor, que o mundo não conhece. Por isso que você está vendo, meus irmãos, milhares de portas de igrejas por aí, milhares de igrejas, meus irmãos, centenas de pessoas, meus irmãos, abrem uma igreja aí, passa 5, 6 meses, ela tem mais de 5 mil membros na igreja. Por que isso, irmãos? Por que é tão fácil assim? Aleluia. Por causa das vaidades que eles liberam. Que isso, irmão? Não tem problema não. Vem para cá que aqui nós permite a televisão. Vem para cá que nós permite aqui você pintar os seus olhos. Nós permite você usar uma roupa transparente. Nós permite você usar roupa de homem. Nós permite você usar roupa de mulher. Hoje tem igreja, meus irmãos, até de gays e travestis. Igrejas, meus irmãos, eles chamam de igreja, mas não tem nada a ver com igreja. É uma seita maligna, diabólica, que eles estão vivendo. É o pecado, meus irmãos. Eles esqueceram, meus irmãos, de Sodoma e Gomorra, que Deus, meus irmãos, enviou o anjo lá em Sodoma e Gomorra e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo, por causa, meus irmãos, dos seus pecados, por causa, meus irmãos, das suas vaidades. Vida, meus irmãos, que não é aprovada diante de Deus. Não é aprovado, meus irmãos. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Não adianta, meus irmãos, tentar mudar. Não adianta tentar mudar, não adianta. Não vai, meus irmãos, conseguir. Quando chegar, meus irmãos, na fila, porque diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus vai estar lá, meus irmãos, aguardando. Quando chegar na fila, meus irmãos, Ele vai chamar pelo nome. Que nome? Qual é o teu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Isso, está certo. Mas se falar que é nome de mulher, Ele sabe. Deus conhece o profundo da alma e do espírito de cada um de nós. Ele sabe aonde nós pisamos nossos pés hoje.
Ele sabe o que você pensou no dia de hoje, meus irmãos. Tudo está sendo registrado por Deus para o grande dia do julgamento, do juízo final. A maioria pensa, meus irmãos, que vai escapar do juízo final, mas não. Mesmo que você estiver vivo naquele dia, aleluia, ou mesmo que estiver morto ou vivo, você vai dar conta daquilo que você plantou na terra. Todos, meus irmãos, terão que se apresentar diante do Senhor no dia do julgamento, do juízo final. Aleluia. Porque diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que Deus vai descer no seu trono e no ar, meus irmãos, Ele vai parar. E ali, meus irmãos, Ele vai dar um assopro, aleluia, e vai sumir a terra, aleluia, vai desaparecer a terra naquele dia. Ele vai dar um outro assopro, meus irmãos, as águas do mar vai desaparecer, não vai existir mais nem terra nem mar. Aonde você vai pisar a planta dos seus pés? Você que desfaz a palavra de Deus, você que vive este mundanismo terrível nesta terra, você que está pecando contra Deus, vaiando das coisas de Deus, aonde você vai pisar o teu pé? Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Nós vemos, meus irmãos, uma grande maioria dos milionários estão construindo bunkers. Bunker, meus irmãos, é um túnel que eles fazem debaixo da terra no seu país. E ali, meus irmãos, eles amontam ali farmácia, padarias, amontam lojas. Estão, meus irmãos, montando bunkers para, meus irmãos, se esconder da presença de Deus naquele dia. Porque quando Deus descer, meus irmãos, aleluia, quando Deus descer aqui vai haver um terremoto terrível. Não adianta tentar se esconder de Deus, não. Abra teu coração hoje, dá lugar ao Espírito Santo e se entrega a Ele de corpo e alma e espírito, para que você possa ser achado digno de morar nos céus. Só estarão livres, meus irmãos, da sentença maligna do inferno naquele dia aqueles que hoje se entregaram a Deus de corpo, alma e espírito. Aleluia, Jesus. E aqui nós vemos, aleluia, a palavra de Deus, João 14, verso 16. Vamos ver o 17, aleluia. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Palavra de Deus. Você acha, meus irmãos, que esses camaradas que estão, meus irmãos, vivendo as suas próprias vontades na terra, tem o Espírito Santo? Não tem, meus irmãos, não tem. O que nós vemos hoje é pessoas, meus irmãos, pularem, saltarem, é pessoas, meus irmãos, programando o nome de pessoas, programando, meus irmãos, para falar alguma coisa da tua vida, para que você acredite que ele é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, mas não é, meus irmãos. Precisamos pisar, meus irmãos, aleluia, em espinhos. Esses homens estão pisando em flores, estão pisando em favo de mel. Homens, meus irmãos, com conta bancária grande, rico, meus irmãos, através da palavra do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nasceu na manjedoura. Jesus nasceu na manjedoura. Não tinha, meus irmãos, um lugar para que Ele nascesse. Ninguém deu lugar para Jesus nascer aqui na terra. Ele teve que nascer na manjedoura, lugar, meus irmãos, dos animais. Ali, meus irmãos, estavam os animais. E diz a palavra do Senhor que humildemente o Senhor Jesus nasceu ali no meio dos animais, na manjedoura, para que você venha entender, aleluia. E Ele diz em suas palavras, aleluia, que Ele não tinha, meus irmãos, aonde reclinar a sua cabeça. Ele viveu, meus irmãos, como pobre aqui na terra. Ele sendo o dono do mundo, Ele
viveu como pobre aqui na terra, para provar para você que precisa ser humilde, precisa ser, meus irmãos, humilde, precisa ter, meus irmãos, um coração puro, sincero diante dele. Não pode haver mentira, meus irmãos, não pode haver engano, não pode haver falsidade. Eu não posso descer aqui no altar, chegar na minha casa, meus irmãos, entrar lá no celular, no jogo, como tem muitos pastores fazendo isso. Vida de miséria, vida de pecado, vida, meus irmãos, de vaidade, de desejos malignos e diabólicos. Não adianta. Estão, meus irmãos, no altar tentando enganá-lo, está enganando o povo e tentando enganar a si mesmo. São vidas, meus irmãos, desaprovada por Deus. Deus não aprova isso. O que eu vivo aqui dentro da igreja, eu tenho que viver na rua, eu tenho que viver, meus irmãos, nas viagens, eu tenho que viver dentro da minha casa. O que eu prego para os irmãos aqui, eu tenho que viver lá, senão não estou correto diante de Deus. Se eu não viver, meus irmãos, lá fora, o que eu prego aqui dentro, eu sou, meus irmãos, um mentiroso, enganador. Eu não posso, meus irmãos, ser mentiroso nem enganador, porque no céu não vai entrar nada que contamina. A mentira, o engano, a falsidade será lançado, meus irmãos, no lago de fogo, aonde vai arder, vai queimar para toda a eternidade. E muitos não estão esperando isso, meus irmãos. Morre, meus irmãos, um da família hoje, uma família, meus irmãos, que não conhece a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Morre, meus irmãos, ele olha e diz: Deus receba lá no céu, aleluia. Quantos cantores têm, meus irmãos, morrido? Viveu uma vida de bebedeira, de jogo, de prostituição, de adultério aqui na terra. Viveu uma vida perversa aqui na terra. Aí morreu, vai cantar lá no céu. Cantar o quê, meus irmãos? Mentira! Deus não se deixa escarnecer. O que nós plantarmos aqui, nós vamos colher lá naquele dia. Verdade, papai. Não terá saída, meus irmãos, não terá saída. Por isso eu tenho pregado de Gênesis a Apocalipse aqui para os irmãos. Por isso, meus irmãos, nós temos falado da verdade, a palavra da verdade. O Senhor Jesus subiu aos céus, aleluia, e enviou, meus irmãos, o Consolador. Aleluia, Jesus. Em Atos capítulo 2 nos revela que eles estavam, meus irmãos, todos reunidos, aleluia, numa só fé, numa só comunhão, ali na presença do Senhor. E de repente, meus irmãos, eles orando ali, dentro daquela casa, quando de repente o Espírito Santo, meus irmãos, desceu sobre eles. E diz a palavra do Senhor, que foram vistas por eles, aleluia, línguas repartidas como que de fogo, pousarem sobre as suas cabeças. E ali, meus irmãos, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém, Deus, aleluia. Temos que entender a vontade de Deus. O Senhor Jesus subiu e enviou o Espírito Santo. E aquele que não tiver o Espírito Santo não subirá aos céus. Jamais, meus irmãos, alguém vai alcançar a coroa de vida eterna sem o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo, minhas irmãs? Você tem o Espírito Santo, meus irmãos? Você tem, irmãos internautas, o Espírito Santo? Se não tem, meus irmãos, procure a partir de hoje. Procure santificar sua vida para que Ele venha, para que Ele entre em seu coração, em sua alma, e você possa viver uma vida de honestidade, de sinceridade. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, ele cuida da sua alma, do seu espírito e do seu corpo. Quem não tem o Espírito Santo, meus irmãos, vive de qualquer maneira. Por isso que nós vemos por aí, meus irmãos, as igrejas superlotadas, cheias, meus irmãos, de mulheres parecendo Jezabel, brinco nas orelhas, ali, meus irmãos, aquelas argolas no nariz, pince na língua, nos lábios, pintura no cabelo, cabelo cortado lá homem. E ali, meus irmãos, é uma vida miserável,
uma vida de vaidade pecadora diante de Deus. Não, pastor, mas Jesus veio, Ele perdoou nossos pecados. Muitos meus irmãos têm ido lá na palavra, lá meus irmãos, da mulher adúltera, que foi levada pelo sacerdote ante a presença do Senhor Jesus. Mas disse, meus irmãos, a palavra do Senhor: perdoados estão teus pecados, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas eles vêm, meus irmãos, para a igreja, aceita Jesus como Salvador, se entrega a Deus no meio de todo mundo aqui, mas amanhã volta, meus irmãos, do mesmo jeito. Volta, meus irmãos, com os olhos pintados, com a boca pintada, cabelo cortado, pintado, calça, meus irmãos, de homem, roupas de homem. Volta, meus irmãos, para a maldita televisão. Aqui, meus irmãos, é um lugar de santificação. Precisamos estar aqui na igreja santificando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Não vê. Precisamos acreditar na palavra do Senhor. Precisamos, meus irmãos, buscar de Deus a sabedoria. Errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Tem que ler a Bíblia, meus irmãos. Tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai descobrir nunca. Tem que ler a Bíblia. Além de ouvir uma palavra verdadeira como esta que estamos pregando aqui, você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Carregue a Bíblia com você. Leia a Bíblia, para que você possa aprender como viver na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que sem o Espírito Santo ninguém subirá aos céus. O Espírito Santo, ele foi dado, meus irmãos, como consolador da nossa alma, da nossa vida. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o selo da promessa de Deus em nossa vida. Quando Jesus aparecer nas nuvens para arrebatar a igreja, ele precisa ver o Espírito dele em você, senão você não vai subir. Sem o Espírito Santo ninguém subirá ao céu, meus irmãos. Temos que buscar o Espírito Santo. Temos que santificar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma. Temos que dominar o nosso corpo, para que o Espírito Santo venha habitar em nós. A nossa carne, foi dito na palavra do Senhor, que a nossa carne, meus irmãos, é o templo do Espírito Santo. Então não pode ter, meus irmãos, nenhum mau desejo dentro do seu coração. Para você receber o Espírito Santo, o seu desejo tem que ser, meus irmãos, de um dia morar nos céus. O seu desejo tem que ter, meus irmãos, de estar aqui na igreja todo dia, buscando, clamando ao Senhor. O seu desejo, meus irmãos, é na oração, no jejum e na santificação diante de Deus. Somente quem tem o Espírito Santo é que vai subir naquele dia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus guarda todos da força, da graça, para que você possa buscar o Espírito Santo em sua vida, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Deus abençoe, irmãos internautas. Deus guarda a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.